fazendo discípulo de todas as nações. Então, aí aqui no livro de Romanos 8, Paulo falou: nenhuma condenação ou perdão do Espírito. Ele falou aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Se seguir os mandamentos que Jesus falou, amai a todos, aí todos conhecerão que sois meus discípulos, aquele que eles amaram, não amou coisa nenhuma. Aí o que acontece? Como é que estão todos livres da condenação? Que nem Paulo falou aqui. Paulo não estava mentindo. Ele estava certinho o que estava falando. Porque nesse livro de Romano aqui, dá para ver certinho como é que eram os seguidores da antiga aliança. Porque a lei do Espírito da vida a Cristo Jesus, te livra da lei do pecado. Então aí aonde a gente vê. A lei de Cristo é o Espírito. Se você está no Espírito de Jesus, você tem que obedecer a quem? A Jesus. Como ele falou que nós teríamos que amar uns aos outros, tanto faz de uma religião como de outra. Aí o que acontece? O povo vem e não obedece. Como é que estão salvos, né? Sem a condenação? Não estão, porque não é discípulo de Jesus, que ele foi claramente falar: novo mandamento eu vos dou, que vos amei a todos, que nem ele amou. E realmente, Jesus ama todos. Não faz diferença de um para o outro. Mas aqui Paulo fala, né? A lei do Espírito de Jesus, né? Não tem condenação, porque a condenação da lei era a morte. Como nós agora sabemos que a morte é só do corpo, não é do espírito, aí a gente já vê que nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte é só do corpo. Agora, nós não podemos fazer jeito que nós morremos no espírito. Que nem Jesus falou lá para aquele seguidor dele, né? Me segue, deixe que os mortos enterrem os mortos. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando que a lei da carne era a lei do pecado, da morte. Então, por isso que ele falou: quem não vive em Cristo Jesus, estão mortos. Quem não segue a Jesus como discípulo dele, estão mortos. Os tal mortos-vivos. Por isso que agora nós falamos que agora é a hora do arrebatamento dos mortos. Mortos que estão vivos. Porque todo aquele que não segue a Jesus como discípulo dele, não estão ligados em Jesus. Então, quer dizer, não estão ligados no mesmo Espírito de Jesus. Porque como é que é viver no Espírito de Jesus? O que é Espírito? É você obedecer o que Jesus falou. Porque se você não amar o outro, o seu vizinho, o seu parente, ou o outro lá que está dentro de outra sinagoga, não é de Jesus.
porque não vive no mesmo espírito de Jesus. Aí por isso que Paulo falou, quem está em Cristo, nenhuma condenação há.